o louvor que quebrou as correntes da doença. Mariana tinha apenas 23 anos quando os médicos lhe deram um diagnóstico que soou como uma sentença: pneumonia organizante criptogênica. Uma doença rara, de causa desconhecida, que endurecia seus pulmões como se fossem tecido cicatricial, roubando-lhe o fôlego a cada dia. Os remédios aliviavam por pouco tempo, mas a tosse seca, a fraqueza e a sensação de afogamento voltavam sempre. Os especialistas eram claros: não há cura. Só podemos tentar controlar os sintomas. Ela era filha única, criada pela mãe, Dona Lúcia, uma costureira que trabalhava de sol a sol para sustentar a casa. O pai havia falecido quando Mariana era criança, e desde então, as duas se agarravam uma à outra como náufragas em um mar tempestuoso. Mas agora, até a mãe parecia perder a esperança. Meu Deus, o que eu vou fazer se ela piorar? Chorava à noite, enquanto Mariana fingia dormir para não vê-la sofrer. Foi numa tarde de quarta-feira, quando a dor no peito a impediu até de se levantar da cama, que a vizinha, Dona Rosa, bateu à porta. Uma senhora de cabelos brancos presos em um coque, sempre vestida com saias longas e blusas discretas, que Mariana via sair cedo aos domingos com uma Bíblia debaixo do braço. Minha filha, você já tentou orar? Perguntou, sentando-se à beira da cama com um suspiro compassivo. Na minha igreja, Deus ainda faz milagres. Mariana, que nunca havia pisado numa igreja, só conhecia Deus pelos filmes e pelas preces desesperadas que murmurava sozinha. Mas a dor era tanta que, naquela hora, até uma fé desconhecida parecia melhor que a desesperança. Leve-me com você, pediu, e Dona Rosa sorriu, como se já soubesse que aquelas palavras mudariam tudo. O primeiro culto na congregação cristã no Brasil foi um choque para Mariana. Não havia banda, nem telões, nem palmas. Só um salão simples, com bancos de madeira enfileirados, irmãos e irmãs vestidos com recato, as mulheres de saias abaixo do joelho, os homens de camisa social. No púlpito, um ancião de voz serena, o irmão João, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Irmãos, vamos cantar o hino 42, disse, e todos abriram seus inários. Mariana não conhecia a música, mas quando as vozes se uniram sem acompanhamento de instrumentos, só com a harmonia pura dos corações, algo dentro dela estremeceu. Perto da cruz de Jesus minha alma quer estar. As palavras falavam diretamente à sua angústia. Ela sentiu lágrimas escorrerem, e Dona Rosa, ao seu lado, apertou sua mão. Deus está aqui, minha filha. Ele te ouve. Depois dos hinos, veio a oração. Não uma prece rápida, mas um clamor coletivo, com irmãos se ajoelhando, mãos erguidas, vozes quebradas pedindo misericórdia. O irmão João orou por ela em voz alta: Senhor, esta irmã veio até ti com o coração partido. Tu que saraste os leprosos, que ressuscitaste Lázaro, toca neste corpo e libera-a desta enfermidade. Em nome de Jesus. O amém em que se seguiu foi como um trovão de fé. Mariana chorou sem conseguir se conter. Nunca havia sentido tanto amor num só lugar. E quando o irmão convidou os presentes a darem testemunhos, ela viu pessoas se levantarem, um homem que superou o vício, uma mãe cujo filho se converteu, um jovem liberto de uma depressão. Deus é fiel, repetiam. E ela quis acreditar. As semanas seguintes foram de luta. Mariana continuou indo aos cultos, mesmo quando a falta de ar a fazia sentar-se antes do fim. As irmãs a abraçavam, oravam por ela, levavam-lhe sopas e chás. Não desista, mana, dizia a irmã Clara, uma moça de sua idade que já havia visto Deus operar em sua família. A fé não é sentir, é confiar. Até que veio o domingo da Santa Ceia. Mariana nunca havia participado, mas quando o irmão João explicou o significado do pão e do vinho, o corpo e o sangue de Cristo, dado por nós, ela sentiu um chamado no peito. Quem está em Cristo é nova criatura, leu o ancião. E enquanto os irmãos passavam os símbolos, Mariana orou em silêncio: Senhor, eu não sei se sou digna, mas preciso de ti. Sara-me, como saraste os que te buscaram. Naquela noite, ela sonhou. Sonhou que estava num jardim, e uma luz brilhante a envolvia. Uma voz disse: Levanta-te, filha. Tua fé te salvou. Ela acordou às 5 da manhã, sentou-se na cama e respirou fundamente. Sem dor. Sem aperto. Como se seus pulmões tivessem sido lavados por dentro. Assustada, ela correu para o espelho.
Seu rosto, antes pálido e marcado pela exaustão, tinha cor. Experimentou tossir nada. Só ar puro enchendo seus pulmões. Mãe, gritou, e Dona Lúcia veio correndo, ainda de roupão. O que foi, minha filha? Você está pior? Mariana abraçou-a e chorou. Não, mãe. Estou curada. Os exames confirmaram. Os nódulos nos pulmões haviam desaparecido. Os médicos, atonitos, chamaram de a remissão espontânea. Mas Mariana e Dona Lúcia sabiam a verdade. Havia sido o poder de Deus, respondendo à fé de um povo simples que não duvidou. No domingo seguinte, Mariana deu seu testemunho de pé, como era o costume na CCB. Com voz firme, contou como chegou ali quebrada e como saiu renovada. Eu não conhecia a Deus, mas Ele me conhecia. Não sabia orar, mas os irmãos oraram por mim. Aprendi que a fé não é só para quem é forte, é para quem precisa de um milagre. Depois do culto, o irmão João a abordou. E agora, irmã? O que você vai fazer com esta segunda chance? Mariana sorriu. Vou servir a Deus. Quero ser batizada. O batismo aconteceu num rio limpo, numa manhã de sol. Mariana, vestida de branco, desceu as águas enquanto os irmãos cantavam o hino a águas que correm do trono de Deus. Quando emergiu, sentiu que não só seu corpo, mas sua alma havia renascido. Hoje, Mariana serve na igreja. Ajuda nas classes de crianças, visita os enfermos e, toda vez que alguém desanima, ela conta a sua história. Deus não desistiu de mim. E não desistirá de você. A lição que ficou não foi só sobre a cura, mas sobre o amor de uma igreja que acolheu uma estranha como filha. Na congregação cristã no Brasil, ela encontrou o que os hospitais não podiam dar, esperança que não falha, fé que move montanhas e um Deus que ainda hoje faz o impossível. Porque milagres não são coisas do passado. Eles acontecem onde há um coração quebrantado e um povo que ora. E Mariana é a prova viva disso. Mariana nunca imaginou que sua vida se transformaria tanto depois daquele batismo. Os médicos que antes diziam que ela não andaria sem muletas agora haviam correndo pelos corredores da igreja, abraçando as crianças da escola dominical ou subindo as escadas do templo sem nenhum apoio. Alguns até pediam para examinar suas pernas, incrédulos, mas ela apenas sorria e dizia: não foi a medicina, foi Jesus. Mas o milagre não parou aí. Um dia, enquanto visitava um irmão enfermo no hospital, Mariana conheceu a mãe de uma menina de 9 anos chamada Sofia. A criança nasceu com uma doença rara que a deixava fraca, com dores constantes e dependente de remédios fortes. Os médicos já tinham dito aos pais que não havia mais o que fazer. Quando a mãe de Sofia viu Mariana caminhando com firmeza, os olhos se encheram de lágrimas. Irmã, se Deus curou você, será que Ele pode curar minha filha? Mariana não hesitou. Abraçou a mulher e disse: vem com ela na igreja. Onde há fé, Deus age. No domingo seguinte, Sofia foi levada ao templo pela primeira vez. Mal conseguia ficar de pé, mas os irmãos a receberam com carinho, orando por ela durante o culto. Naquela noite, enquanto a congregação cantava Glória a Deus nas alturas, a menina, que há anos não conseguia levantar os braços, esticou-os para o céu e começou a chorar. Mãe, não dói mais, ela disse, surpresa. Os pais caíram de joelhos, e o templo inteiro explodiu em louvor. Hoje, Sofia corre pelos mesmos corredores que Mariana, brincando com as outras crianças na escola dominical. Os médicos não encontram mais vestígios da doença em seus exames. E toda vez que alguém pergunta como isso aconteceu, a família responde: foi na congregação. Foi Deus. Mariana agora lidera um grupo de oração pelas tardes, onde pessoas com doenças, dores ou desânimo se reúnem para clamar a Deus. Ela sempre começa dizendo: se Deus fez por mim, se fez por Sofia, Ele pode fazer por você também. Só não desista. Muitas vidas já foram transformadas ali, não só com curas físicas, mas com paz no coração, famílias restauradas e viciados libertos. Porque na congregação cristã no Brasil, o milagre não é só uma história que se conta, é uma realidade que se vive. Não são apenas as águas do batismo que curam, mas a fé de um povo que acredita no impossível. E assim, como Mariana e Sofia, muitos descobrem que, quando tudo parece perdido, Deus está apenas começando sua obra. No mesmo bairro onde Mariana e Sofia moravam, vivia um homem chamado Carlos.
Ele era conhecido por todos como um homem bom, trabalhador, mas que carregava uma tristeza profunda. Há anos, ele lutava contra um vício que parecia não ter fim. O álcool havia roubado sua paz, sua saúde e quase sua família. Sua esposa, Dona Maria, orava todas as noites, pedindo a Deus que tocasse no coração do marido. Ela já havia convidado Carlos para ir à congregação várias vezes, mas ele sempre respondia com um sorriso amargo: "Não adianta, Maria. Eu já tentei de tudo." Até que um domingo, depois de mais uma noite difícil, Carlos acordou com uma dor no peito que nunca havia sentido antes. O medo tomou conta dele. Foi então que Dona Maria, com lágrimas nos olhos, segurou sua mão e disse: "Hoje você vem comigo. Não é pedido, é ordem do coração. Deus pode te curar, Carlos. Não só do corpo, mas da alma." Relutante, ele aceitou. Ao entrar na igreja, Carlos sentiu algo diferente. Não era só o canto dos hinos, nem as palavras do servo de Deus, mas uma paz que ele não conhecia há anos. Quando o irmão na plataforma falou sobre a misericórdia de Deus e como ele estava pronto para perdoar e restaurar, Carlos sentiu as lágrimas escorrerem. Ele não aguentou mais. No final do culto, quando os irmãos se levantaram para orar pelos que precisavam de ajuda, Carlos se ajoelhou. Os irmãos o cercaram, colocando as mãos sobre ele, e começaram a clamar a Deus. Carlos chorava sem parar, pedindo perdão, pedindo força. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, nem um barulho, mas uma certeza no coração: ele estava livre. Quando se levantou, sentiu como se um peso imenso tivesse sido tirado de suas costas. Os irmãos o abraçaram, e um deles, sorrindo, disse: "Deus te libertou, irmão. Agora é só caminhar com ele." Carlos nunca mais tocou em álcool. Não foi fácil, houve dias de luta, mas ele encontrou na congregação o apoio que precisava. Sua família se reuniu de novo. Suas filhas, que já haviam perdido a esperança, voltaram a sorrir. E Dona Maria, que tanto orou, viu o milagre que tanto pediu se tornar realidade. Agora, todas as quintas-feiras, Carlos está na igreja, não só para participar, mas para testificar. Ele conta sua história para outros que chegam com o mesmo desespero que ele já teve. "Se Deus me tirou daquele poço, Ele pode tirar você também", diz ele, com os olhos brilhando. Basta acreditar e não soltar a mão dele. Porque na congregação, os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem hoje, aqui, agora. São histórias como a de Mariana, Sofia e Carlos que provam que, quando o homem diz é impossível, Deus responde: "Para mim, tudo é possível." E assim, a cada culto, a cada oração, mais vidas são transformadas, mais corações são curados, e a fé de um povo que não desiste continua escrevendo histórias de vitória. Porque Deus nunca desiste de ninguém. Na mesma igreja onde Carlos encontrava força para seguir em frente, uma jovem chamada Ana chegava arrasada, com o coração partido e as esperanças quase esgotadas. Ela tinha apenas 22 anos, mas carregava um peso que parecia de uma vida inteira. Há 3 anos, sua irmã mais nova, Laura, havia desaparecido sem deixar rastros. A polícia tinha parado de buscar, os amigos já não falavam mais no assunto, e até seus pais, embora nunca tivessem desistido, começavam a aceitar a ideia de que talvez nunca mais a vissem. Ana, porém, não conseguia se conformar. Todas as noites, ela orava chorando, pedindo a Deus um sinal, uma pista, qualquer coisa que a levasse até Laura. Até que, em um domingo, enquanto assistia ao culto na congregação, o pastor falou sobre a fé que move montanhas. Deus não ignora suas lágrimas, ele disse, olhando diretamente para ela, como se soubesse de toda a sua dor. Naquele momento, algo dentro de Ana se acendeu. Ela sentiu que não estava sozinha. No final do culto, ela se aproximou da irmã de fé que ficava à frente do altar e, entre lágrimas, contou tudo. A irmã a abraçou forte e orou com ela, pedindo a Deus que revelasse o paradeiro de Laura. "Não desista agora, filha. Deus já está agindo", ela disse. Ana saiu da igreja com uma paz que não sentia há muito tempo. 3 dias depois, enquanto voltava do trabalho, Ana recebeu uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado, uma voz trêmula perguntou: "É a Ana, irmã da Laura?" Era uma mulher que trabalhava em um abrigo para mulheres em situação de rua em outro estado. "Sua irmã está aqui. Ela está fraca, mas viva."
Alguém deixou um papel com o nome de vocês no bolso da mochila dela. Ana caiu de joelhos no meio da calçada, chorando e agradecendo a Deus. Não era coincidência. Era a resposta de oração. Quando Ana chegou ao abrigo, encontrou Laura muito diferente, magra, com olheiras fundas e um olhar perdido. Mas quando as duas se abraçaram, foi como se o tempo voltasse atrás. Laura contou que havia sido enganada por pessoas que prometeram lhe arrumar um emprego, mas a levaram para longe, onde sofreu coisas que preferia esquecer. Por meses, ela não teve coragem de procurar a família, envergonhada e com medo. Até que, em um dia de total desespero, uma senhora a levou para aquele abrigo, onde começou a ouvir falarem de Deus. Eu sonhei com você ontem, Laura disse, segurando a mão de Ana. Sonhei que a gente estava numa igreja grande, cheia de gente cantando, e você me dizia que tudo ia ficar bem. Ana sorriu através das lágrimas. Não foi sonho, Laura. Foi Deus te preparando. Amanhã a gente vai juntos na congregação. Lá, você vai ver que ele nunca te abandonou. E assim foi. No culto seguinte, Laura estava lá, sentada ao lado da família, ouvindo as mesmas palavras de esperança que um dia tinham salvado Ana. Quando o pastor chamou os que queriam entregar a vida a Cristo, Laura levantou a mão sem hesitar. Ao ser batizada nas águas, ela saiu do tanque chorando, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Pela primeira vez em anos, eu me sinto livre, ela confessou. Hoje, Ana e Laura servem juntas na igreja. Ana no grupo de intercessão, orando por outras famílias que buscam seus entes queridos, e Laura no Ministério de Jovens, alertando sobre os perigos que enfrentou e mostrando que, não importa quão fundo a pessoa tenha caído, Deus estende a mão. Se Ele me trouxe de volta para minha família, pode fazer o mesmo por qualquer um, ela diz, com a mesma convicção que agora brilha nos olhos de Carlos, Mariana e Sofia. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas histórias que se contam. São realidades que se vivem. Cada vida restaurada é um testemunho de que, quando o homem vê o fim, Deus vê um novo começo. E assim, a cada dia, a fé desse povo continua escrevendo capítulos de vitória, provando que, para quem crê, não há cadeia que não se quebre, não há dor que não se cure, não há família que não se reencontre. Porque Deus é fiel. Sempre. Na pequena cidade de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, a notícia da transformação de Laura e de sua família se espalhou como um vento suave que traz esperança. Quem antes a via como um caso perdido, agora a olhava com admiração, e muitos que estavam à beira do desespero começaram a buscar respostas na mesma fonte que havia mudado aquela família, a Congregação Cristã no Brasil. Entre esses corações sedentos por mudança estava o de Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que há anos carregava um fardo pesado. Seu filho mais novo, Pedro, havia se envolvido com as drogas ainda adolescente, mesmo depois de adulto, não conseguia se libertar. Dona Maria já havia chorado todas as lágrimas que pensava ter, já havia feito promessas, já havia até desistido de rezar. Deus não ouve mais minhas orações, ela dizia, com a voz embargada, enquanto via o filho se consumir a cada dia. Mas quando ouviu o testemunho de Laura na reunião das senhoras, algo dentro dela se mexeu. Não era apenas a história em si, mas a paz que emanava daqueles olhos, a mesma paz que ela via nos irmãos da igreja quando falavam de fé. Talvez ainda haja esperança, murmurou, enquanto apertava o lenço entre os dedos trêmulos. Naquela mesma semana, Dona Maria foi até a casa do irmão José, um dos anciãos da congregação, e derramou seu coração. Ele a ouviu em silêncio, como só quem já viu muitos milagres sabe fazer, e então lhe disse: Irmã, Deus não se esqueceu de você. Ele está apenas esperando que você confie nele mais uma vez. E assim, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado, ela aceitou o convite para levar Pedro à igreja. O jovem chegou arrastado, com olheiras fundas e o cheiro de álcool ainda no hálito. Sentou-se no último banco, de cabeça baixa, como se quisesse se esconder do mundo. Mas quando os cânticos começaram, algo inesperado aconteceu. As vozes unidas, a simplicidade daquelas melodias, as palavras que falavam de perdão e amor, tudo isso foi penetrando em seu coração endurecido. E quando o irmão que presidia a reunião falou sobre o poder de Deus para transformar vidas, Pedro sentiu um nó na garganta. Não foi uma mudança instantânea. As noites seguintes ainda foram de luta, de tentação, de recaídas que faziam Dona Maria chorar de joelhos. Mas ela não desistiu. E nem a igreja.
Os irmãos oravam por ele, visitavam-no, lembravam-no de que não estava sozinho. Até que, numa manhã de domingo, Pedro entrou pela porta da congregação com os próprios pés, vestindo uma camisa limpa e um olhar diferente. Não era mais o mesmo. Os meses passaram, e o que antes parecia impossível tornou-se realidade. Pedro, que já havia sido considerado um caso sem solução, agora estava batizado, trabalhando honestamente, o mais surpreendente, ajudando outros jovens que estavam no mesmo caminho que ele um dia trilhou. Dona Maria, que antes andava curvada pelo peso da tristeza, agora sorria ao ver o filho lendo a Bíblia à noite, ou quando o via abraçar os irmãos da igreja com gratidão nos olhos. E assim, como Laura e sua família, Pedro e Dona Maria se tornaram mais um testemunho vivo de que, onde o homem vê um fim, Deus vê um recomeço. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coisas do passado, são sinais de que Deus ainda age, ainda transforma, ainda chama pelos seus filhos, não importando quão longe eles tenham ido. E a cada vida restaurada, a fé daqueles que creem se fortalece, porque eles sabem, quando a mão do homem não alcança, a mão de Deus está sempre estendida, pronta para levantar, para curar, para salvar. Porque Ele é fiel. Sempre. O último passo do milagre. Naquela manhã de domingo, Pedro subiu ao púlpito pela primeira vez. Não como o homem quebrado que chegará meses antes, mas como um filho restaurado. Suas mãos, outrora trêmulas pelo vício, agora seguiam as páginas da Bíblia com firmeza. Ao compartilhar seu testemunho, sua voz embargou, eu pensei que Deus tinha me esquecido. Mas ele só estava me esperando do lado de fora do abismo, com os braços abertos. Dona Maria, sentada na primeira fileira, enxugou as lágrimas com um lenço bordado que guardava desde os tempos difíceis. Ao seu lado, o filho mais novo, que mal conhecera Pedro sóbrio, apertava sua mão, como se dissesse, agora eu tenho um pai. O milagre não foi apenas a sobriedade de Pedro ou o sorriso de volta ao rosto de Dona Maria. Foi a cadeira vazia na mesa de jantar que, naquela noite, finalmente foi ocupada. Foi o silêncio da casa, antes pesado como chumbo, agora preenchido por risadas e orações. Foi a certeza de que, onde o mundo via um homem perdido, Deus via um servo em construção. Reflexão final: a fidelidade que não desiste. Há milagres que não acontecem com estrondo, mas com passos pequenos, doloridos, cheios de tropeços. Pedro não foi curado num instante, foi resgatado a cada dia, a cada não ao vício, a cada sim à graça. Deus não o tirou do lodo mágica, ele o segurou pela mão enquanto ele saía. Porque a fé não é a ausência de lutas, mas a certeza de que, nelas, não estamos sós. Lição de vida. Nunca é tarde para Deus. Os seus milagres não têm prazo de validade e eles esperam por nós no exato momento em que decidimos nos virar para Ele. Se hoje você se sente como Pedro no fundo do poço, lembre-se, a mão que o criou é a mesma que pode levantá-lo. Basta estender a sua. E assim, entre lágrimas e aleluias, a congregação cantou mais uma vez, grande é a tua fidelidade. Porque, no fim, não são os milagres que nos salvam, é aquele que os opera. E ele nunca para.